Você sabia que um único assassinato mudou para sempre o mapa do Brasil? Parece roteiro de filme. Mas essa história realmente aconteceu. E alterou as fronteiras do nosso país de uma forma que pouca gente imagina. Tudo começou com a morte misteriosa de um diplomata português. Esse homem não era uma figura qualquer. Ele era a pai cativé nas negociações de terras, tratados e limites numa época em que cada pedaço de chão era disputado a ferro e fogo. Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos desvendar como um crime nas sombras conseguiu redesenhar fronteiras inteiras. Se você curte história e curiosidades surpreendentes como essa, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo. O seu apoio é fundamental para a gente continuar trazendo esse tipo de conteúdo. Vamos voltar no tempo. Imagine um Brasil ainda jovem, tentando se firmar como uma nação independente e soberana. As fronteiras ainda não estavam totalmente definidas, e as negociações com as potências europeias, principalmente Portugal e Espanha, eram constantes e extremamente delicadas. Era um verdadeiro xadrez geopolítico, onde cada movimento podia significar a perda ou o ganho de milhares de quilômetros quadrados de território. No meio desse cenário tenso, surge a figura do nosso diplomata português. Ele era um negociador experiente, conhecido por sua habilidade e firmeza. Sua missão era clara: garantir os interesses de Portugal nas disputas territoriais com o Requiem, Independent Brasil, e com as colônias espanholas vizinhas. Ele viajava, se reunia com autoridades, analisava mapas antigos e modernos, e sua palavra tinha um peso enorme nas decisões tomadas em Lisboa e no Rio de Janeiro. Então, um dia, a notícia que ninguém esperava: o diplomata foi encontrado morto. E não foi uma morte natural. As circunstâncias eram suspeitas, apontando para um assassinato premeditado. A notícia caiu como uma bomba, tanto no Brasil quanto em Portugal. Quem teria motivos para matar um homem tão importante? Seria uma vingança pessoal ou seria um ato político calculado para desestabilizar as negociações? A reação de Lisboa foi imediata e furiosa. O governo português exigiu uma investigação completa e a punição dos culpados. A pressão sobre o governo brasileiro foi imensa. O Brasil, ainda frágil politicamente e militarmente, se viu numa sinuca de bico. Precisava mostrar que era um país sério, capaz de garantir a segurança de diplomatas estrangeiros, mas ao mesmo tempo não podia ceder a todas as pressões de sua antiga metrópole. A investigação começou, mas era complexa. As pistas eram poucas. As testemunhas, hesitantes, surgiram teorias de todos os lados. Alguns diziam que o crime foi obra de espiões espanhóis, interessados em sabotar um acordo entre Brasil e Portugal. Outros apontavam para fazendeiros e poceiros brasileiros que seriam prejudicados pelos novos limites de fronteira que o diplomata estava negociando. Havia até quem sussurrasse que o crime tinha sido encomendado por figuras do próprio governo, descontentes com os rumos das negociações. Enquanto a investigação se arrastava, a tensão diplomática só aumentava. Portugal começou a usar a morte do seu diplomata como uma poderosa arma de negociação. O argumento era forte. Como confiar num país que não consegue proteger um representante oficial? O assassinato se tornou a justificativa perfeita para questionar tudo o que já havia sido acordado. Tratados que pareciam sólidos foram reabertos. Mapas que já estavam sendo desenhados foram rasgados. De repente, a discussão não era mais sobre encontrar um assassino, mas sobre redesenhar fronteiras. As mesas de negociação, que antes eram palco de discussões técnicas sobre rios e montanhas, viraram um campo de batalha diplomático. Delegações portuguesas chegavam com uma postura muito mais agressiva, usando a dívida moral do Brasil pelo crime para exigir concessões territoriais. Eles argumentavam que a morte do diplomata provava a instabilidade e a falta de controle do Brasil sobre certas regiões. Portanto, essas áreas deveriam passar para o domínio português, onde a ordem seria garantida. Foi uma jogada de mestre. Documentos empoeirados foram retirados de arquivos. Cartas antigas foram relidas e cada linha de tratado foi reinterpretada à luz do assassinato. O governo brasileiro, acuado,
precisou fazer escolhas difíceis para evitar um conflito armado que não tinha como vencer ou um rompimento total das relações com Portugal. O Brasil teve que ceder em vários pontos. Regiões que, pelos mapas e acordos anteriores, pertenciam ao Brasil, acabaram sendo entregues. Foi uma perda dolorosa que afetou a vida de colonos, populações indígenas e o planejamento futuro de expansão do país. Mas a história tem uma reviravolta interessante. Nem tudo foi perda. Nessa grande reorganização de fronteiras, o Brasil também conseguiu fazer valer seus direitos em outras áreas. A diplomacia brasileira, mesmo sob pressão, foi habilidosa o suficiente para transformar a crise em oportunidade em certos pontos. Enquanto cedia de um lado, negociava ganhos do outro, talvez usando a própria instabilidade como argumento para justificar o controle sobre outras áreas estratégicas. Assim, em troca de territórios perdidos em uma região, o Brasil conseguiu o reconhecimento de sua soberania sobre outras terras que antes estavam em disputa. Foi uma espécie de troca forçada, um rearranjo territorial impulsionado por uma tragédia. O resultado final foi um mapa diferente. Fronteiras foram movidas, rios se tornaram novos marcadores de limites, e o contorno do Brasil que conhecemos hoje começou a tomar uma nova forma. Pense no impacto disso. Uma linha desenhada no mapa pode mudar o destino de milhares de pessoas. Cidades que eram brasileiras podem ter se tornado parte de outro país. Rotas comerciais foram alteradas. Famílias de colonos que viviam em uma área há gerações, de repente, se viram sob uma nova bandeira, com novas leis e uma nova língua oficial. A vida de muita gente foi virada de cabeça para baixo por causa de decisões tomadas em gabinetes luxuosos a milhares de quilômetros de distância. É fascinante como um evento isolado, um crime, pode ter um efeito dominó tão gigantesco na história de uma nação. Não foram grandes exércitos marchando, nem batalhas épicas com milhares de soldados. Foi a morte de um único homem que acendeu o estopim para uma das maiores reorganizações territoriais da nossa história. A identidade do assassino, em muitas versões dessa história, nunca foi oficialmente descoberta. Se perdendo nas brumas do tempo, o crime ficou sem solução, mas suas consequências foram muito concretas e duradouras. O legado não foi a punição de um culpado, mas sim as novas linhas traçadas nos mapas da América do Sul. No fim das contas, o que ficou marcado foi um Brasil com fronteiras diferentes. Um país que perdeu terras valiosas, mas que também consolidou seu domínio sobre outras. Uma nação moldada não apenas por heróis e bandeirantes, mas também por intrigas, conspirações e por um crime que ecoou nos corredores do poder. É uma prova de que a história é muito mais complexa e cheia de nuances do que imaginamos. Um mapa, que parece algo tão estático e definitivo, pode ser, na verdade, um documento vivo, reescrito por guerras, por acordos e, como vimos hoje, até pelo sangue derramado em um único e fatídico assassinato. Um mapa redesenhado por sangue. O que você achou dessa história? Já conhecia esse capítulo pouco falado do nosso passado? Deixe seu comentário aqui embaixo. Vamos adorar saber a sua opinião. E não se esqueça de compartilhar este vídeo com aquele amigo que também é apaixonado por história. Muito obrigado por assistir e até a próxima.